Quais devem ser as prioridades para nós termos uma vida melhor a partir do conhecimento da fonte de todas as coisas? Quais prioridades? Será que estamos andando corretamente de acordo com essas prioridades? Uma vez eu estava voltando da aula, eu era adolescente, eu estudava à noite, e eu estava voltando da aula à noite e passei por um dos alunos da instituição em que eu estudava, passei por ele, o cumprimentei, continuei o meu caminho para casa. E ele, obviamente, estava indo para a casa dele. Só que enquanto eu subia o morro, indo em direção à minha casa, algo me incomodava. Eu sentia a necessidade tremenda de entregar uma mensagem para aquele rapaz pelo qual eu havia passado. Vou, não vou, e acabei caminhando de uma forma que o interceptasse mais à frente. Acelerei meu passo, procurei entrar nas ruas através das quais ia chegar até o caminho onde ele iria passar. E então deu certo. Na hora que ele me viu, ele até mostrou um pouco um espanto, uma surpresa no olhar dele, ao me ver novamente, visto que já havíamos nos cumprimentado, eu havia seguindo o meu caminho e ele o dele, fumando o cigarrinho dele, a caminho da casa dele, à noite. Ele me vê ali, eu volto a ele e falo para ele por que eu estava ali de volta, encontrando, e entreguei um folheto para ele e falei para ele sobre o amor de Deus, sobre a necessidade dele seguir a Jesus, dele conhecer a Deus. Ele agradeceu o folheto, continuou o caminho dele e eu continuei o meu. Eu fui com o coração mais tranquilo porque havia cumprido um propósito naquele dia, havia cumprido a minha parte em procurar transmitir do conteúdo primordial para alguém naquele dia. Eu estava passando por um despertamento espiritual naquela época da minha vida e procurava sempre evangelizar, orava pelas pessoas, a fim de que elas pudessem encontrar a vida, encontrar a salvação. Eu sempre preocupado com a salvação das pessoas. Não que hoje não esteja, mas eu era um adolescente e este tinha se tornado um dos focos da minha vida. Alcançar pessoas para o reino de Deus. E fui para casa. Aqui em Marcos capítulo 11, do versículo 15 até o versículo 19, você vai ler ali o episódio em que Jesus entra no templo e ele purifica o templo. Marcos 11, 15 a 19. Você pode ler com calma depois, mas deixe agora o vídeo rodar até o fim. Dê o seu like para ajudar o nosso canal a crescer no YouTube e alcançar mais pessoas. Você vai estar nos ajudando, dando seu like, se inscrevendo e, se possível, ajudando, conseguindo mais pessoas a se inscreverem nesse nosso canal. Mas lendo esse texto aqui, você vê que Jesus entra ali no átrio dos gentios e ele vê que ali está um verdadeiro comércio. Aquela área que era uma área para os não-judeus, para as pessoas que não eram judias, pessoas que não eram hebreus, entrarem para poderem cultuar a Deus, entrarem para poder falar com Deus. Aquela área estava tomada pelo mercado do câmbio do templo. Ali as pessoas vendiam e compravam. Não que aquilo fosse errado, porque porque havia um imposto a ser pago no templo. Então quem entrava e trazia seus sacrifícios, ia prestar culto entre os hebreus, eles ali atualizavam, faziam troca do dinheiro das ofertas de sacrifício. Só que aquilo lá virou uma corrupção, começou a se tornar, a desvirtuar. Saiu de um caminho normal,
normalidade para a manutenção do templo, para a adoração, e se desvirtuou. E aquele pátio, que era um pátio, uma das áreas ali do complexo do templo, que era uma área não central, onde os não-judeus podiam entrar para buscar a Deus, buscar o Deus eterno, aquela área estava perdendo o seu objetivo para o qual havia sido estabelecida. E Jesus, quando vê aquilo tudo, quando vê aqui, no que se tornou a vida religiosa e aquela referência espiritual que era o templo, no que tudo estava se tornando, ele se ira, por assim dizer. Ele fica irado, ele fica indignado, faz ali um instrumento de açoite e toca o povo para correr ali. Ele derruba os balcões de venda, etc. E ele fala: será que vocês não leram? Será que não sabem que está escrito nos profetas que esta é a minha casa, é a casa de oração para todos os povos? Assim diz o Senhor. Quer dizer, ele estava mostrando que o Pai, o Deus eterno, queria que aquele lugar fosse um lugar de adoração, um lugar inclusive para outros povos, não só para o povo judeu, mas para povos de todas as nações. Era isso que os profetas haviam apregoado. Os profetas muitas vezes falavam disso, falavam que as outras nações seriam alcançadas pelo conhecimento de Deus. Só que agora parece que ninguém estava dando a mínima para isso. Inclusive as famílias que cuidavam do templo, que tinham se tornado famílias poderosas, que era a família sacerdotal. O sacerdote era para cuidar da vida espiritual do povo. Os sacerdotes hebreus eram pessoas, era uma família da linhagem de Arão, eram famílias que tinham que ser preparadas para ensinar a lei de Deus para o povo, ensinar a cultuar, limpar, ajustar, cuidar do templo, cuidar das referências espirituais daquela nação. Só que essas pessoas parece que se acomodaram ao poder. A religião dá poder, né, para muitas pessoas. Por isso que existe aquele termo donos de igreja, né, porque existem pessoas que se desvirtuam do objetivo de estarem ali para serem servos de Deus e se tornam famílias ou se tornam grupos que começam a usar aquela comunidade ou aquele local para os seus interesses egóicos. E não era então diferente com o que estava acontecendo nos tempos de Jesus. Por isso que Jesus fica tão indignado e ele corrige aquelas pessoas. Ele faz isso na frente ali dos olhos das autoridades humanas que estavam ali olhando ele, que eram os teólogos profissionais da época, estavam ali olhando, e Jesus chicoteando e esbravejando. Quer dizer, isso provoca um clima e tanto. Mas Jesus estava mostrando, na verdade, com isso, com esse ato, ele estava mostrando o quanto eles estavam se desviando, o quanto eles estavam caindo, o quanto eles estavam distantes do propósito de Deus para a vida deles. O templo de Israel, aquele templo já não nos é útil hoje, ele era uma referência necessária na história da salvação até aquela época. Porque Jesus mesmo mostrou que o templo verdadeiro seria o povo dele. Né? O corpo de Cristo seria o templo verdadeiro que agora deve estar aqui se manifestando na terra como uma referência para a transformação da humanidade. Mas o templo naquela época mostrava a importância de adorar a Deus. O ser humano foi criado com essa prioridade de vida, ele foi criado para adorar a Deus e para servir a Deus e para contemplar e para desfrutar da presença de Deus para sempre e eternamente. E o ser humano, obviamente, se afastou dessa conexão, ele quebrou esse pacto.
O ser humano não está vivendo mais para adorar a Deus. E quando você não adora a Deus, você começa a colocar outras coisas no lugar. Não é só time de futebol, não. Você começa a colocar outra pessoa, nomes, relacionamentos, bens materiais. E isso entorpece a humanidade. Quando a humanidade deixa de adorar a Deus, ela vai entrando numa autodestruição, porque não há nada que substitua o contato com Deus. E naquele caso as pessoas estavam tornando o templo e o culto irrisório, desnecessário, porque estavam fazendo já uma coisa, muitas vezes por mero ritualismo e por meras convenções. Jesus então corrige isso. E outra coisa que ele está corrigindo ali é que o pátio dos gentios, que mostra a predileção de Deus por alcançar os outros povos, estava poluído. Haviam desvirtuado aquele lugar, aquele símbolo de entrada das outras nações para chegarem até Deus. Aquele lugar estava repleto de bancas de negociações, de comércio. Então Jesus chicoteia, derruba, esbraveja, chama atenção e fala que a casa do Pai deveria ser a casa de oração para todos os povos. Note bem, casa de oração. Ou seja, deve ser um lugar para todos os povos poderem se aproximar de Deus em oração. Todas as nações, todos os gentios. Não só os judeus deveriam conhecer a verdade, conhecer a salvação, a luz da vida, mas também os gregos, os romanos, os hispânicos, os egípcios, os sírios e outras nações. Aí nós iríamos citar até os confins da terra, que chega aqui no nosso território praticamente, aqui nesse nosso continente latino-americano, os confins da terra. Por isso que Jesus falou para os seus discípulos que eles fossem até os confins da terra fazendo discípulos. Porque essa é uma das grandes prioridades que nós temos que ter na nossa vida, ajudar a humanidade. Nós ajudamos os seres humanos de várias maneiras, mas uma das mais altas formas de você ajudar o ser humano é trazendo-o para ter um encontro com Deus. Por isso o pátio dos gentios não podia ser deixado de qualquer jeito, porque temos que levar outras pessoas para ter a salvação, para terem um encontro com Deus. Se a sua religião está fazendo você não mais mudar de vida, se a sua forma de ritualizar, de ir à igreja, de buscar a Deus, não está gerando mais mudança no seu coração nem no seu caráter, então está na hora de eu e você fazermos perguntas. O que está errado? No que eu me acomodei? No que eu tenho que colocar diante de Deus a limpo para que Ele faça ali um quebrantamento, uma mudança na minha vida? Se a sua forma de seguir a Jesus, a sua maneira de entender o relacionamento com Deus não está fazendo você se importar com o seu próximo, você está vendo pessoas que estão se desgastando em caminhos destrutivos e não está fazendo nada, não ora por essas pessoas, não se importa com elas, você só segue a sua vidinha de trabalhar, ganhar seu dinheirinho, seu diplominha, etc. Nada contra isso, só que você está vivendo a sua vida aqui neste planeta Terra, nesta dimensão, enquanto várias outras pessoas poderiam ter o seu testemunho, ter uma mensagem da sua parte, pelo menos receber uma oração sua para elas começarem a ser atraídas e serem retiradas, removidas do sistema que as está prendendo, dos enganos que as está derrubando, e para virem para uma vida de clareza, uma vida de libertação, uma vida de alívio e alegria que podem encontrar em Jesus, e você não está ligando para isso. Então está na hora de fazer uma
avaliação aí nessa sua religião, na minha religião, na sua. Eu me incluo aqui. Muitas vezes eu estou orando, estou caminhando no meio da mata, orando e pensando e pedindo ao Senhor, ajuda-me a não me conformar com este século, mas me transforma pela renovação da minha mente. Porque nós, seres humanos, estamos ainda aqui nesse planeta, aqui nessa dimensão, nós estamos fadados a serem muitas vezes distorcidos pelo pecado. E por isso nós temos que vigiar, por isso que Jesus falou para nós vigiarmos e orarmos. São várias as advertências bíblicas, para nós não nos acomodarmos, não nos conformarmos, para nós trabalharmos enquanto é dia, para nós fazermos discípulos de todas as nações, para irmos e pregarmos as boas novas a todas as pessoas. Então o templo era um símbolo do desejo de Deus de ter um relacionamento com os seres humanos. Deus é um Deus de relacionamento. Ele quer ser adorado porque Ele merece ser adorado. Eu não mereço, você não merece ser adorado, mas Deus sim, Ele é digno de louvor, de adoração. E quando o ser humano adora a Deus, o ser humano preenche suas necessidades mais íntimas, mais centrais de seu psiquismo, de sua existência, de suas convivências. Quando você adora Deus, a luz da vida que procede do Pai começa a preencher áreas da sua vida. Adorar a Deus é bom. E adorar a Deus nos leva a uma sinceridade, a um quebrantamento, nos leva a um nos despir, nos tira aquelas vestes do orgulho, aquelas armaduras podres da autodefesa, para nos renovar, nos tornar mais humanos. Adorar a Deus é bom, adorar a Deus em espírito e em verdade, com coração sincero, invocar ao Senhor com coração sincero. E isso tudo deve nos levar a outra referência importante, que era os átrios dos gentios, ou seja, abrir as portas para outras pessoas virem para a luz, virem para o encontro com Deus. Nós devemos nos perguntar, será que eu estou acordando todos os dias, orando para alcançar alguma pessoa hoje, essa semana pelo menos? Será que eu estou orando pelo meu bairro, pelo meu vizinho? Então Jesus se indignou porque isso mostra o quanto era importante para Deus isso, quanto era importante para o Filho do Homem o relacionamento com o Pai e o relacionamento com os outros seres humanos, o resgate de outras vidas, que outras vidas venham orar na casa de Deus que é para todos os povos. Graça e paz para você.